Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, na grande paz do Senhor, glória a Deus. Peço a bênção do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus, dia especial. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus, palavra viva e eficaz do Senhor, dia 28 de agosto de 2023. Livro de Jó, capítulo 28, versículo 1, ao capítulo 30, versículo 31. Na verdade, veios de onde extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens. Oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave da rapina a ignora, e não ouviram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção do coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que os dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta nos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando levava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta.
Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvia-me e esperava, e em silêncio atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam com a chuva e abriam sua boca com a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não fazia abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como um chefe e habitava como rei entre suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado desde de pôr com os cães no meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. Da míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva juntos aos arbustos, e o seu mantimento eram nas raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles, como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos, e ajuntavam-se debaixo das ortigas. Eram filhos de doidos, e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam meu caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra. E como nuvem, passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele, e derrete-se-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento, determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aqueles que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fez dos chacais, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz do que choro. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se em
abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém, irmãos? Livro de Salmo 42, versículo 1, versículo 11. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde as Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, na grande paz do Senhor, e até amanhã.